eu comecei a trabalhar no jornal Folha Regional em março de 2017. Eu lembro que à época eu estava sem trabalhar já havia em torno de 6 meses. Era um tempo que eu considero de vacas magras, digamos assim. Eu trabalhava em outro município no ano anterior e por algumas questões que eu tive que me desligar do emprego, eu acabei voltando para minha cidade natal, que eu moro em Itapejara. E então eu tive que ficar um período sem trabalhar, não consegui me colocar no mercado de trabalho. Então foi um período assim bem complicado, porque eu não conseguia arrumar trabalho, né, na área do jornalismo, que era o que eu queria focar o meu trabalho. Então naquele ano de 2017, em março, vistoriando aí, ou melhor dizendo, verificando as redes sociais, eu me deparei com uma publicação do jornal Folha, mas mais precisamente de um grupo de jornalismo que a gente tem no Face, e que falava sobre a contratação de um repórter para trabalhar no jornal Folha. E eu me interessei pela vaga, porque eu, como estava sem emprego, e eu pensei, morar em Marau, eu acredito que seja uma cidade que... Eu acreditava ser uma cidade muito, muito positiva para se morar, uma cidade que eu conhecia apenas por contato de conhecidos, mas que eu pensava ser um lugar bacana para morar. Pensei, vamos tentar arriscar morar lá, quem sabe, né? Então eu mandei o meu currículo para a direção do jornal, e aí, alguns dias após, eu fui selecionado para uma entrevista, e aí eu acabei fazendo essa entrevista com a direção, né, com o Thales, e aí, alguns dias depois, ele me deu o retorno, que eu havia sido selecionado para trabalhar, então, no Folha Cidades, que é o caderno que o jornal tem já bastante tradicional, nesses 25 anos, que cobre todos os municípios aí de abrangência. São mais de 20 municípios aí que o jornal faz essa cobertura, né? Então era um desafio que eu ia ter para administrar, junto com a Ana Lúcia, né, com a minha colega, que também continua trabalhando aqui, né? E então eu costumo dizer que para mim foi um aprendizado muito bacana. Bom, a minha rotina no jornal Folha, ela era bastante dinâmica. Como eu falei, eu era repórter, editor do jornal Folha Cidades, que era esse caderno então que o jornal mantém até hoje. Eu, junto com a Ana, a gente tinha essa tarefa de cuidar, como a gente dizia, das notícias que chegavam para nós de todos esses municípios. Então a gente, além de fazer isso, a gente tinha que fazer as visitas, tinha que fazer as coberturas dos eventos, enfim, fazer todo esse monitoramento do que acontecia na região, porque o Folha Marau se atinha apenas ao município, e o Folha Cidades ele adentrava nos demais municípios da região. Então a gente tinha um trabalho mais abrangente, né? Então isso foi um trabalho bem gratificante, porque ao mesmo tempo que a gente poderia estar indo, ou melhor dizendo, a gente estava indo nos municípios, a gente conseguia conhecer outras culturas, conhecer pessoas, enfim, a gente tinha uma sintonia muito grande com a comunidade dos municípios em que a gente estava inserido através do jornal Folha Cidades, né? Então a nossa função basicamente era fazer a cobertura dos eventos e também prestar toda essa contrapartida junto também com as prefeituras, que era e são parceiras até hoje do jornal, né? Que também são uma grande fonte de informação, principalmente nos municípios menores, que muitas das informações se concentram pelo poder público e são informações muito relevantes. Então as prefeituras também eram e são muito parceiras do jornal. Um deles, eu costumo dizer, e eu levo isso até hoje, eu tinha muita dificuldade com a questão da habilitação, né? Hoje eu já costumo dizer que isso já está um pouco mais superado. Mas no início foi um dos desafios que eu tinha que superar, porque eu tinha uma habilitação recém-tirada. E eu era um motorista iniciante, eu tinha um certo receio de ir para os municípios,
e dirigir. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque era uma coisa que me prendia muito. E isso eu tinha até um medo que pudesse me prejudicar no trabalho. E eu acabei conversando isso com a direção do jornal e eles acabaram entendendo que o meu trabalho ele não poderia parar por conta disso. Então, os colegas do jornal foram muito parceiros nesse sentido e acabaram sempre sendo parceiros no sentido de fazer alguma cobertura, algum deslocamento junto, para que o trabalho do jornal não parasse. Então a gente trabalhou muito em parceria, muitas vezes, por conta dessa questão do deslocamento. É um dos desafios que eu tive que enfrentar na época, que eu consegui hoje em dia superar isso. Mas eu posso dizer que assim, o Jornal Folha me possibilitou eu ter esse momento de dúvida e que eu não tive nenhum problema em poder colocar esse meu problema e tanto a direção e os colegas entenderam. Eu acho que foram alguns momentos em específico, logo no início, quando eu comecei a trabalhar no Jornal Folha, lá em 2017, em março de 2017, o Brasil todo estava vivendo um momento bastante conturbado por conta daquelas operações da Polícia Federal, enfim, do governo, com relação à Operação Carne Fraca, que eram operações aí que colocavam em suspeita várias empresas do setor de alimentação que poderiam estar com problemas na produção de alimentos. E Marau era uma das cidades que possui empresas do setor alimentício, do setor de frigoríficos, que estava tendo investigações nessas empresas. E o município sofreu uma série de situações assim que impactaram a economia naquele momento, porque houve um efeito cascata na economia. E o jornal teve um papel muito importante e ao mesmo tempo delicado de noticiar isso, e a sensibilidade de cuidar a informação de uma forma correta para que aquela informação não se passasse de uma forma sensacionalista ou de uma forma alarmista para toda a comunidade, porque são empresas de renome em todo o país e que não estavam, depois disso, com a situação irregular naquele município, nesse município. Então, o Jornal Folha fez uma cobertura, teve toda a equipe, era o momento que eu estava chegando, embora eu não tenha me envolvido diretamente, mas toda a equipe do Jornal Folha, que cuidava de Marau em específico, teve assim um cuidado muito grande com a notícia, com a empresa, com as pessoas, com os produtores, enfim, para abordar a informação, e foi um momento bastante delicado para todo o país e para toda a região, enfim, que sobrevive do agronegócio, enfim. E então isso foi uma coisa que me marcou bastante. Entre outras questões também que aconteceram nos municípios da região, fatos também no modo geral assim dos municípios da região, coberturas dos aniversários dos municípios também, que são muito interessantes da gente poder fazer essa cobertura, porque a gente vê o modo, as culturas que cada cidade, cada município tem. Isso é muito legal. Então, os costumes de cada cidade, embora uma fica muito próxima da outra, muda muito, e a gente estava sempre nos principais eventos, conversando com as pessoas, conversando com o pessoal das prefeituras. Então isso também marcou bastante. Eu observo que o Jornal Folha ele tem uma referência na comunidade regional muito grande. Embora hoje eu não esteja mais morando em Marau, esteja morando em Tapejara, onde eu nasci, cresci, enfim, morei praticamente a minha vida toda, mas eu tenho acompanhado desde então a trajetória do Jornal Folha e percebo que ele
se mantém como um jornal de referência. Então ele tem uma função muito importante na sociedade. A credibilidade que o jornal construiu ao longo dos 25 anos, eu aprendi isso estando em Marau. Por não conhecer até então o jornal Folha, não tinha a dimensão do que era o jornal Folha. Estando em Marau e hoje eu pude perceber que é um dos principais jornais, sem dúvidas, do interior do estado, possui uma estrutura que realmente é invejável. Não é qualquer veículo de comunicação, principalmente do interior do estado, que possui a estrutura que o jornal Folha possui e oferece. Então eu vejo assim que o jornal Folha ele passa a informação como ela deve ser passada. A informação, se está no jornal Folha, é uma informação correta. Então eu vejo o jornal Folha como um jornal de credibilidade. Eu aprendi isso estando em Marau e vendo que as pessoas confiam no jornal Folha, as pessoas gostam de ler o jornal Folha e esperam pelo jornal Folha. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar ao jornal Folha é uma mensagem de que cada vez mais o trabalho seja maior, que os desafios não parem, que a notícia não pare, que as coisas aconteçam e que a pauta seja sempre a mais positiva possível. Ninguém gosta de dar notícia ruim, ninguém gosta de falar de assuntos desagradáveis, embora eles, infelizmente, em algum momento poderão acontecer e terão que ser noticiados. Mas eu falo num contexto geral. Então eu desejo ao jornal Folha Regional mais 25, 50, 75 anos, enfim, quantos anos forem, porque ele é formado por uma família que dá muito de si para fazer um jornal cada vez melhor, um jornal com muita informação, com muita credibilidade. É um jornal que tem um potencial enorme, que tem pessoas fantásticas que trabalham dentro da redação, dentro da parte administrativa, dentro da direção. Então, assim, a equipe do jornal Folha é uma equipe família, é uma equipe que eu tenho guardado no meu coração, embora eu não tenha um contato físico por conta da distância, mas eu tenho contato aí virtual, né, pelas redes sociais. A gente conversa com várias pessoas, eu converso com várias pessoas ainda do jornal, e dizer que o jornal me possibilitou uma vida muito bacana nesses 2 anos e 7 meses em Marau, porque eu conheci muitas pessoas, eu fiz muitas amizades, eu estive muito em casa, como a gente costuma dizer. Eu me senti muito bem estando em Marau, justamente por todo o acolhimento que eu tive de todo o pessoal, de toda a equipe do jornal e das pessoas pela qual eu me relacionei no município. As pessoas do comércio, as pessoas pela qual eu fiz amizade, enfim, foram várias as pessoas que eu acabei fazendo uma amizade que eu tenho comigo até hoje, um carinho enorme, e que com certeza eu vou levar para a minha vida, e levo até hoje, vou levar para a minha vida com certeza. Então, ao Jornal Folha eu desejo muito sucesso, muita coisa boa, para que as coisas que possam não ser tão ruins não tenham tanta notoriedade assim. Vamos nos ater mais às coisas boas, para que as coisas ruins a gente possa deixar um pouco de lado.